Fala, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Muito bem-vindos aqui ao canal do Professor Fábio, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, o que importa é que você está prestigiando aqui o nosso trabalho com a sua audiência, tá certo? Gostou do conteúdo? Desce o dedo no like aí, tá? Compartilha com os amigos, não gostou? Compartilha com os inimigos, não tem problema, vamos dar trabalho para esses caras, tá bom? Hoje o que a gente vai fazer? Eu vou estar procedendo aqui com a correção da atividade de filosofia do primeiro ano do ensino médio, tá certo? Então eu tô com a atividade aqui na tela, a atividade que vocês realizaram no Microsoft Forms, né? E ele já tá aqui na tela, tá certo? Primeira coisa que você tinha que colocar era o seu nome, né? Teve aluno que colocou muitas vezes só o primeiro nome, né? Sei lá, Lucas, né? E tem mais de um Lucas na sala e, enfim, algum deles deixou de fazer atividade, então fica um pouco difícil da gente saber, né, quem é o aluno, né, fica complicado, não tem como a gente saber, gente, desculpa, tá? Aqui você tinha que indicar a série, né, no qual você estuda, primeiro A, primeiro B, primeiro C, beleza? E depois já vinha as questões, tá? Vale lembrar o seguinte, que as questões, elas embaralhavam, né, eu configurei o Forms para eles embaralhar tanto as questões, a ordem das questões, como a resposta, né? Então, assim, ficava um pouco difícil de você pegar a resposta com o coleguinha, enfim. Sim, embora, né, você tava livre aí na sua casa, né, para você estar exercitando a sua capacidade de pesquisa, né? Você poderia, em nenhum momento, eu não disse que você não poderia consultar o seu caderno, consultar a internet, enfim. Você era livre, né, nesse sentido, para estar fazendo a sua pesquisa aí, beleza? Então vamos lá, gente, qual que é a primeira questão aqui, ó? Qual o significado da filosofia, tá? Isso eu comentei com vocês lá na primeira aula, né? Filosofia é uma palavra de origem grega, né? Composta de duas palavras, basicamente, filo e sofia, né? Filo, que significa amor, né? Amizade, e sofia, que significa sabedoria. Portanto, filosofia, né, o significado da palavra, né, o significado etimológico, tá, gente? Etimológico, a etimologia é a ciência que estuda aí a origem das palavras, tá? Então, o significado etimológico, o significado mais básico de filosofia é amor à sabedoria. Lógico que houve aí durante a história vários filósofos que definiram a filosofia de outra forma, tá? Eu não cheguei a trabalhar isso com vocês, nós não tivemos tempo para isso. Vocês são alunos do primeiro ano, vocês estavam no nono ano, vocês não tinham filosofia, então a gente está vendo isso pela primeira vez, estou apresentando isso pela primeira vez, tá certo? Então, se alguém chegar para você e perguntar, mas o que é filosofia? Enfim, da maneira mais básica você vai responder que é o amor à sabedoria. Beleza? Vamos para a questão seguinte, tá? Para os gregos antigos, né, o mundo sempre existiu, e que no início tudo era um caos inicial. Esse caos inicial era composto por 3 elementos. Assinale a alternativa correta, certo? A habilidade que está sendo trabalhada aqui é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, né? A gente já trabalhou isso, vocês já construíram esse conhecimento, certo? É por isso que essa habilidade está aqui. Vocês lembram lá, foi uma das nossas primeiras aulas também que eu comentei com vocês, ou foi na segunda ou na terceira aula, eu comentei com vocês que para os gregos, tá, o mundo sempre existiu, né? Ele sempre esteve aqui. Né? Essa ideia de que o mundo foi criado do nada é uma ideia judaico-cristã. Né? Os gregos não tinham essa ideia. Para os gregos o mundo sempre existiu. E que o que sustentava a existência do mundo eram 3 pilares, certo? Um dos pilares, né, era a arqué, né, ou razão no sentido não de pensamento, mas no sentido de que o mundo ele tem uma organização, né? Para os gregos a arqué organizava o mundo, ela que dava ordem para o mundo, né? Ela organizava em que sentido, professor? Ora, bolas, você, por exemplo, vê uma árvore, né? Essa árvore ela cresce, né? Ela dá frutos, e isso demanda uma organização. Certo? Esse princípio que organiza tudo, né? O fato de você nascer, crescer, envelhecer, enfim, isso também é uma outra organização. Essa organização existe por conta da arqué, isso para os gregos, tá certo? Um outro pilar desse mundo era a physis, né? O que é a physis? É a matéria, né? As coisas sensíveis, as coisas que você pode pegar, né? A matéria mesmo, a matéria, a physis. E a matéria é animada por alguma coisa, né? Todo o ser vivo ele é animado por algo, né? A esse princípio que anima as coisas vivas, os gregos chamavam de psique, né? Ou alma, certo? E se você traduzir psique para o latim, né? Ânima, né? Alma, beleza? Então a alternativa correta aqui é essa daqui, ó, arqué, physis e psique, beleza? Para responder dessa forma, você teria que ter prestado atenção nas aulas, né? Você teria que ter
ou pesquisado, consultado o livro, essa informação tá lá no livro didático também, então é só recorrer lá, tá certo? Vamos para a próxima questão agora, senhores. Tomando como base seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta 3 filósofos do período da filosofia moderna, tá certo? Lembrando aí que a filosofia moderna, ela surge no século XVI, né? A partir, quando que é o século XVI mesmo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, né? Pensa direitinho, século XVI, 1501 a 1600, certo? Então, a filosofia moderna, ela surge nesse período, tá? Então, você teria aí que pesquisar um pouco, né? Ou lembrar lá daquela linha do tempo que foi realizada em sala de aula, né? Que a gente foi colocando os filósofos na linha do tempo, tá? É muito importante que vocês tenham um encadeamento histórico na cabeça de vocês, tá certo? Por exemplo, quando vocês estão lá numa aula de biologia, vocês ouvem falar do Aristóteles, né? Você fala, caramba, mas o Aristóteles aqui em biologia, né? Que coisa maluca, né? Quem será esse cara? Gente, é o mesmo Aristóteles da filosofia, não é outro cara, certo? Não é outro cara, é o mesmo cara. Retomando aqui, queridos alunos, então assim, esse Aristóteles, né, que às vezes a professora de biologia comenta com vocês, né, é o mesmo Aristóteles da filosofia, tá certo? Então, quais são os 3 filósofos aqui da filosofia moderna, tá? O Habermas, a Hannah Arendt e o Karl Marx? Não, né, não são, né, o Habermas é século XX, a Hannah Arendt também, né, Karl Marx é século XIX, tá? O Nietzsche, o Hegel e o Locke também não, né, o Nietzsche também é XIX, né, o Locke é século XVII, tá? O Locke entraria aqui na filosofia moderna, tá? Mas a alternativa correta aqui, gente, é o Descartes, o Hume e o John Locke, certo? A gente tem um filósofo racionalista, que é o Descartes, e 2 filósofos empiristas, né, que é o David Hume e o John Locke, beleza? Esses são os 3 filósofos da filosofia moderna, certo? Vamos lá, vamos para a próxima, né? O que a teoria racionalista do conhecimento afirma em relação ao modo como o ser humano conhece o mundo, né? E aí a habilidade sendo trabalhada aqui é argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Eu também dei essa aula para vocês, né? Expliquei lá a diferença entre racionalismo e empirismo, né? Gravei um vídeo aqui pro canal também onde vocês têm acesso a essa informação, tá? O que o filósofo racionalista pensa, gente? É essa basicamente a pergunta, tá? O que ele acha, né? Enfim, um filósofo racionalista, como que ele pensa o mundo, né? A razão, a racionalidade, pensamento determina o mundo, tem a capacidade de dizer o que é verdadeiro ou falso? Vocês acham que é essa? A teoria racionalista do conhecimento apenas consegue afirmar que não sabe nada, exemplo de Sócrates? E aí? O racionalismo considera que os sentidos determinam o mundo? Será que é essa? Os racionalistas consideram que para entender o mundo devemos apenas observá-lo, nunca tendo contato com o próprio mundo? Ou o racionalismo nada mais é do que um determinado ser humano ter razão ou não em suas opiniões, né? É inacreditável, mas tem aluno que consegue colocar essa última resposta aí. Não, né, gente? A resposta correta é a número 1, né? A razão, número 1 não, aqui não tem número, mas essa daqui, ó. A razão, né, determina o mundo, tem a capacidade de dizer o que é verdadeiro ou falso, né? É isso que aí os filósofos racionalistas, como Descartes, por exemplo, afirmam, né? Descartes, lá no método cartesiano, né, ele vai dizer que todos os sentidos enganam e que a única fonte confiável é a sua racionalidade. Daí vem a tão famosa frase do Descartes, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, certo? Vamos lá, gente. Na sequência aqui, ó, temos aqui, né? Assinale a alternativa correta em relação à história da filosofia, né? Como que a gente pode pensar a história da filosofia, né? Eu tentei fazer aqui uma linha do tempo e você ia ter que indicar qual que era a opção verdadeira, né? Então, como que é a filosofia? Antiga, a história da filosofia. Antiga, medieval, contemporânea e moderna. Pré-socrática, medieval, contemporânea e moderníssima. Antiga, medieval, moderna e contemporânea. Antiga, medieval, moderna e moderníssima. Pré-socrática, patrística, medieval e contemporânea. A alternativa correta, lógico, é essa aqui, gente, ó. Antiga, medieval, moderna e contemporânea, tá? Lembrando aí que a Idade Moderna vai mais ou menos do século XVI até o início do século XX, né? E a gente hoje em dia vive a Idade Contemporânea, beleza?
Então a correta é essa daqui, ó. Tá certo? Quem foi nela acertou, tá? Na sequência, né, a gente tem um número aqui, né, número 8, né? Eram 10 questões, tá? 2 era para você colocar o seu nome e a série, né? Então ele conta também como questões, né? Mas na realidade eram 10 questões, tá? Cada uma valia 1 ponto. Se você acertou tudo, você tirou 10, beleza? Vamos lá, vamos dar uma lida aqui nesse texto, né? Ver o que ele apresenta pra gente. Suponhamos então que a mente seja, como dissemos, uma folha em branco, vazia de elementos, sem qualquer ideia. Como ela é preenchida? De onde vem esta vasta coleção que a imaginação aguda e limitada do homem nela inscreveu com uma variedade quase infinita? De onde vem todo o material para a razão e o conhecimento? A isso eu respondo em uma palavra: da experiência. Tá? Aqui vai lembrar o seguinte: quais são os filósofos que dão valor para a experiência, certo? São os filósofos empiristas, empíria, né? Experiência, certo? Nela está fundamentado todo o nosso conhecimento, e dela, em última análise, ela própria se deriva. Nossa observação empregada, seja sobre objetos externos sensíveis ou sobre operações internas de nossas mentes percebidas e refletidas por nós mesmos, é o que fornece nossa compreensão com todo o material de pensamento. Essas são duas fontes de conhecimento a partir das quais derivam todas as ideias que temos, ou podemos ter naturalmente. Esse texto pertence a qual teoria da tradição filosófica? Gente, eu já dei a resposta ali no meio, né? Pertence ao empirismo, certo? Né? Um texto de um filósofo empirista, né? Mas basicamente aí do David Hume, tá certo? Vamos lá, gente. Qual o objeto de estudo da metafísica? Isso eu não cheguei a trabalhar com vocês em sala de aula, tá? Mas eu gravei um vídeo só falando o que é a metafísica. O que a metafísica estuda, né? Qual que é o objeto de estudo da metafísica, certo? Ela estuda o ser enquanto ser. Ah, professor, mas o que é isso, né? Enfim, vai lá assistir o vídeo que eu fiz sobre a metafísica, certo? Mas, por exemplo, quando eu falo assim, celular, né? Do ponto de vista da metafísica, eu não quero saber as características do celular, se ele é preto, se ele tem capinha, se ele tem 16 GB de RAM, se ele tem, enfim, não é isso que interessa, tá? Eu quero saber o que é o celular enquanto celular, a ideia de celular, certo? É isso que a metafísica estuda, beleza? Vamos lá. Como Aristóteles dividia as ciências, isso eu também fiz um vídeo para vocês, né? Lá quando eu falei da metafísica, né? E o Aristóteles dividia as ciências em duas partes, tá? As ciências teóricas ou teoréticas e as ciências práticas. Eram essas duas divisões de ciência, tá certo? Vamos lá, meus queridos alunos, continuando aqui, né? 11, né? Ou questão número 9, enfim. Qual o objeto de estudo da lógica, né? O que a lógica estuda? Mais uma vez, né? Para vocês, enfim, entenderem um pouco mais sobre esse assunto. A lógica é uma das áreas da filosofia. Você teria que assistir o vídeo que eu fiz para vocês lá no YouTube. Para quem não assistiu, vai lá, dá uma olhada, tá lá na playlist do primeiro ano, certo? Verificar os pensamentos razoáveis, confirmar os pensamentos que fazem sentido. Estuda, né? Tem um errinho aqui de digitação, né? Estuda o encadeamento do raciocínio e sua validade. Tem por objeto a razoabilidade dos pensamentos. Ou classificar as falas em lógicas e ilógicas, né? Para quem assistiu o vídeo, viu aí que a opção correta é essa daqui, né? Estuda o encadeamento do raciocínio e sua validade, beleza? Né? Na sequência, qual o significado etimológico da palavra ética, tá? Isso eu também expliquei lá no que é a ética, naquele vídeo, né? Onde eu falo um pouquinho aí sobre ética, né? Lembrando que etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras, né? Ética vem da palavra grega ethos, né? Que significa apenas costumes, tá certo? Teve gente que colocou pensamento, moral, enfim. Vamos prestar atenção, gente, tá bom? E é isso, tá? Essa foi a correção da nossa atividade, tá certo?
Espero que vocês tenham gostado aí, tirem suas dúvidas, estudem, tá? Não fiquem com dúvidas, acompanhem as aulas lá do Centro de Mídias, tá bom? Eu acho que eu vou fazer um link lá no meu canal para as aulas de filosofia do Centro de Mídias, tá? Pra gente deixar tudo linkado, tá certo? Gostou do conteúdo, meu querido aluno? Compartilha com um amigo, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, aí sim, toda vez que tiver um vídeo novo aqui, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, tá? Não gostou? Manda pro seu inimigo, tá certo? Vamos dar trabalho pra esses caras. É isso aí, gente. Muito obrigado, valeu. Filosofia é vida. Falou!